Tema de hoje: qual era o espinho que Paulo tinha na carne? Você sabe qual que era o espinho que Paulo tinha na carne? Hoje vamos fazer uma boa leitura aí e vamos descobrir esse espinho aí, porque tem várias e várias pregações aí e cada um tira uma conclusão. Vamos olhar na Bíblia o que fala sobre o espinho de Paulo, conferindo aí versículo por versículo aí para a gente achar esse espinho que Paulo tinha na carne. Pega seu papel, sua caneta aí, ó. Anota tudo aí, vem comigo aí pro vídeo aí logo após a vinheta. Então, gente, para quem não conhece, Paulo era um perseguidor da Igreja de Cristo. Aonde tivesse gente reunida em nome de Cristo, Paulo estava lá para bagunçar o negócio. Esse era Paulo. Porém, Paulo, a caminho de Damasco, Cristo foi e visitou ele. Caiu cego para o chão, converteu e ganhou um espinho. Será que esse espinho é na carne mesmo? Vamos ler Coríntios, 2 Coríntios, a partir do verso 1, capítulo 12, verso 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. A Bíblia tem muitos enigmas, parábolas. Com certeza, Paulo não foi no corpo, foi fora do corpo, no espírito. O corpo não ia. Mas, olhando só assim, a gente fica meio embolado, né? Mas se você ler lá em Atos 22 e 17, lá vai falar que ele foi arrebatado em espírito. Vamos ler o 4 agora. Capítulo 12, versículo 4. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Olhando por esse versículo também, parece que Paulo não falou o que ele ouviu lá no terceiro céu, mas falou sim. Vamos ler de novo, porque a gente às vezes passa em cima dos versículos e não percebe, não consegue ler com atenção, aí acaba não entendendo o versículo. Olha o 1. Em verdade, estou lendo o 1 de novo, ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então Paulo abriu a boca, contou tudo. Se você pegar o 6, ao 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Então Paulo contou tudo o que aconteceu com ele, quando ele foi levado ao terceiro céu. Aí o 7, ele vai ganhar o espinho. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não tem como vir Satanás, ou um mensageiro de Satanás, que aqui fala alguém enviado por Satanás, para bater na cara de Paulo, né? Não tem sentido. Um mensageiro aqui é um opositor, um acusador, alguém que vinha acusar Paulo. Mas vou mostrar para você que mais para frente você vai ver quem que é essa pessoa aqui. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então ele não queria isso que estava na carne dele. Mas para mim entender, primeiro para mim poder entender que espinho é esse, eu tenho que entrar na linguagem de Paulo. Porque essa linguagem é de Paulo. Eu tenho que ver o que é espinho na linguagem daquele povo ali de Israel ali. Porque Paulo era da tribo de Benjamim. Vamos ler lá, ó. Filipenses 3, 5 e 6, ó. Circuncidado, Filipenses capítulo 3, versículo 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu.
segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, para mim poder entender o que é espinho na linguagem de Paulo, eu tenho que olhar na Bíblia. Então vamos ler. Vamos lá em Números, capítulo 33, versículos 52 e 55. 52. Números 33, versículo 52. Lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altares, todos os seus altos. 55 agora. Mas se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixardes ficar, os que ficar, deles vos serão por espinho nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitais. Então, espinho na visão de Paulo é pessoas. Pessoas. Vamos ler também Josué. Vamos lá, em Josué 23 e 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós. Nações, pessoas. Mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, espinho, na linguagem de Paulo, é pessoas. É pessoas. Agora vamos voltar lá então. No caminho de Damasco, vamos ler lá, na conversão de Paulo. Atos 9, versículo. Deixa eu ver o versículo. Vamos ler da partida do versículo 8. Aqui Paulo, Jesus vai aparecer para Paulo. E ele vai falar, Saulo, Saulo, por que me persegue? Depois você lê tudo, o versículo 9 todo. Vou pegar aqui do 8. Aqui Paulo já levantando já. E Saulo levantando da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Levou Paulo para Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Se você voltar lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, e 8, Paulo estava orando a Deus para afastar dele esse espinho. Se você continuar aqui, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouviu acerca deste homem, quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui está o problema. Levar a palavra aos filhos de Israel. Porque é o espinho de Paulo. Levar a palavra com o povo que ele perseguia. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. A Bíblia não está em cronograma. Teve em 1204, acho que 1205. A Bíblia foi dividida em
capítulos. E eu acho que em 1551 foi dividido em versículos. Então, esse acontecimento aqui, você vai ver em Atos 22, que ele vai continuar. Em Atos 22. O que está faltando aqui está em Atos. Você vai ver que ele começa a debater com Cristo, quando fala que é para levar o nome a Israel, ao povo de Jerusalém. Olha para você ver, capítulo 22 de Atos. Versículo, vamos pegar aqui vamos pegar do 12 também, a partir do 12, ó. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, isso aqui é o mesmo acontecimento que está lá em Atos 9, olha para você ver, ó. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo, e ouça a voz da sua boca. Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Visto é o povo de Jerusalém que perseguia. E agora, porque detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invoca o nome do Senhor. E aconteceu, tornando para Jerusalém, aqui que eu estou falando que a Bíblia não está em cronograma, ele não volta para Jerusalém. Vou mostrar para vocês aqui. Se você continuar lendo o capítulo 9 lá, você vai ver que ele não volta. Aqui, eu acho que nessa divisão aí que teve, em capítulos e versículos, isso aqui saiu de onde que era. Isso aqui tinha que estar lá. Porque Paulo não vai voltar em Jerusalém. Mas aqui está escrito assim, ó. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Esse arrebatamento aqui, Paulo estava orando, era lá em Damasco. Vou ler para vocês, ele estava orando lá em Damasco. E nessa oração aqui é a hora que Cristo parece estar falando, ele foi arrebatado ao céu, e está passando pelas revelações, e vai falar para ele pregar para o povo que ele perseguiu. Que é o problema de Paulo, pregar para o povo que ele perseguiu, que a cara dele ia queimar. E vi aquele que me dizia: dar-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, tua testemunha se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar ao gentio de longe. Aqui é uma revelação que ele teve. Mas essa revelação aqui, ela aconteceu, foi lá em Damasco. Porque lá em Damasco, nós vamos lá ler agora no 9, lá você vai ver que Paulo não volta. Ele fica lá, batiza, fica um pouco discípulo, e rapidinho ele já começa a pregar o evangelho lá. Então isso aqui, o que ele clicou? Porque ele tinha que pregar para um povo que ele perseguiu. Aqui, ó. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão, aceitava nas sinagogas que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, teu testemunho derramava, também eu estava ali presente, que eu sentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. Então Paulo, ele tinha essa vergonha, ele tinha esse problema com ele, porque ele tinha que pregar para um povo que ele não queria, que ele perseguia. Vamos voltar no 9 lá, ó. Atos 9. Olha aqui, logo depois que ele é batizado, ele não volta para Jerusalém. Quando dividiu aí em capítulo e versículo, isso se perdeu aqui, ó. Vamos pegar aqui de novo, ó. E Ananias foi e entrou, Atos 9, 17, ó. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que torna vez seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando, foi batizado. E tendo comido, olha aqui, ó. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aí ficou lá. E logo nas sinagogas, isso não demorou, isso foi rápido. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus.
Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Então, ó, você vê. Aqui, quem escreve a carta, quem escreve o livro de Atos é Lucas. É Lucas. No 9, você vê que está tudo em acordo com o que Paulo vai falar, que ele não volta em Jerusalém. Vamos ler lá em Gálatas 1, a partir do versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele fala. Ó. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Viu? Paulo não volta em Jerusalém. Então aquele relato que está ali em Atos 22, a partir do verso 13 ali, que é o mesmo acontecimento do caminho de Damasco, aquilo ali aconteceu em Damasco, quando Paulo estava orando ao Senhor. E Paulo ganhou a missão de pregar o povo que ele perseguia. Esse era o espinho de Paulo. Espinho, pessoas. Ele tinha que pregar para as pessoas que ele perseguia. E se você pegar, vamos lá, ó, se a gente pegar aqui vamos voltar lá em Atos 9, de novo, ó como é que o povo tinha medo de Paulo. O povo morria de medo de Paulo. E tendo passado dias, os judeus tomaram conselho entre si, Atos 9, versículo 23. Continuando aqui, a leitura aqui que Paulo estava pregando em Damasco. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas a sua cilada vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar a vida, tomando-o de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, agora que vai para Jerusalém, foi quando ele falou lá. Mas esse pouco de tempo aqui foi 3 anos. Ele voltou em Jerusalém depois de 3 anos. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Olha a vergonha que Paulo passava. Paulo estava morrendo de vergonha. O povo não acreditava que ele tinha convertido, não. Que não estava mais querendo prender o povo que seguia a Cristo, não. Vamos continuar. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam dando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vamos ver, depois que ele saiu lá, o povo ficou em paz de novo. Paulo era uma ameaça, mesmo depois que ele converteu, ele era uma ameaça. E aquele povo para ele era um espinho. A vergonha dele de chegar para pregar para aquele povo. Para ele, aquilo foi horrível.
E vamos pegar lá em Gálatas, ó. Gálatas, a partir do versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo 19, ó. Não, vamos ler o 20, ó. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé, que antes destruía. O nome dele estava falado na boca do povo. Ele era temido. E isso era a fraqueza que ele tinha na carne. Essa era a fraqueza de Paulo. Ele vai falar isso em Gálatas 4, versículo 13. Que Paulo vai falar que o que era fraqueza na carne dele, o povo era perseguição, era tentação. Deixa eu ler aqui, ó. Ó. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Ele não é para pregar para um povo que ele perseguia. A cara queimava. E quem que era o mensageiro que esbofeteava ele da parte de Satanás, um opositor? Era alguém sempre onde estava, alguém deve ter falado com ele, alguém falava, você perseguia a igreja, agora você está pregando. Era vergonha, espinho nos olhos. O povo fala que ele tinha um espinho no olho, um espinho não, uma doença no olho. Não, o espinho que ele tinha essas pessoas, de estar vendo essas pessoas, a vergonha, esbofetear era a vergonha que ele tinha. Só que quando ele anunciou lá, ele falou assim que pregou, ele estava com fraqueza na carne, quer dizer que ele não estava mais, ele acostumou. Ao 14, ó. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes, nem o repelistes. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Então, a fraqueza de Paulo era pregar para esse povo. O povo lá foi o quê? Foi uma tentação. Foi uma tentação aí. Paulo perseguia a igreja. E Paulo vai falar que ele sofreu injúrias. Vamos lá, vamos voltar lá no 12. 2 Coríntios 12, 9 e 10, olha. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Com certeza, quando ele encontrava o povo, acontecia muita coisa com ele. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraca, então sou forte. Esse era o espírito de Paulo, pregar para um povo que ele perseguiu. Mas no final, deu tudo certo para ele, porque quando ele fala que está com a fraqueza na carne, foi 14 anos antes. Por isso que ele fala, eu anunciei para vocês o evangelho, estando com fraqueza na carne. Quer dizer que ele não estava mais. É isso aí. Valeu, fica comigo aí, inscreve no canal e até a próxima.